O que eu tenho defendido é o seguinte: não se trata de um conflito interimperialista, porque tratar dessa forma não explica nada. É isso que eu tenho defendido, tá? Porque, veja, por mais que existam interesses do tipo imperialista na ação do Putin, e eu vou defender que existem, porque, na verdade, Putin está lutando pela expansão do capitalismo russo, e lutar pela expansão do capitalismo implica em práticas imperialistas, embora isso aconteça. Classificar como um conflito interimperialista, na minha avaliação, não explica nada, porque não diz o que de fato está acontecendo na região. Nós temos a Ucrânia como uma zona de influência russa, importante para a economia russa. Por exemplo, na época da União Soviética, boa parte da indústria russa era concentrada na Ucrânia. Mesmo depois que a Ucrânia se tornou um país independente, a relação econômica da Ucrânia com a Rússia se manteve muito ativa, no sentido da Rússia também depender daquela área de influência para o desenvolvimento do seu capitalismo. Então, nesse sentido, nós não podemos classificar como um conflito interimperialista, porque o que está havendo ali é uma expansão da OTAN no sentido de tirar essa zona de influência da Rússia. Essa é a leitura que eu venho fazendo do conflito. Porque, vejam, esse conflito não começou esse ano. Esse conflito ele é antigo e desde 2014 ele está bastante intenso na região. Então, para desestabilizar a região e tirar essa zona de influência da Rússia, se produziu um golpe de Estado em 2014, se colocou um governo pró-Europa, que vem se mantendo desde então. Não é o mesmo governo, saiu o bilionário, entrou o comediante, mas a lógica pró-Ocidente se manteve, ao mesmo tempo que se manteve a guerra civil, sobretudo nas repúblicas que se formaram na região do Donbass, repúblicas pró-Rússia. Então, em 2014, quando acontece o conflito, primeiramente, o Putin dá conta de assumir rapidamente a Crimeia, região estratégica, né, de indústria naval russa, de indústria bélica russa, não poderia ficar de outra maneira a não ser alinhada à Rússia. Então é tomada a Crimeia, são realizadas sanções à Rússia, é proclamada as repúblicas do Donbass, o Putin não reconhece, e é tentado selar a paz a partir dos acordos de Minsk, 2014 e depois 2015, com o objetivo de quê? Garantir que a OTAN não continuaria se expandindo em direção à Rússia, que não haveria mais a disseminação de armas nucleares estadunidenses na Europa, haveria reintegração gradativa da economia do Donbass à Ucrânia, perdão dos insurgentes da região do Donbass, e era para haver também uma discussão política a respeito da autonomia relativa dessas novas regiões. E isso também incluía, evidentemente, um cessar-fogo, mesmo com as sanções que foram impostas à Rússia na época. Entretanto, a Ucrânia nunca respeitou esse cessar-fogo e continuou atacando os resistentes da região do Donbass. E aí entra uma série de outras questões importantes para a nossa análise. Uma, a incorporação de grupos fascistas a esse ataque ao Donbass. Esses fascistas foram armados, foram treinados, foram financiados e, inclusive, incorporados às forças ucranianas. Então também há esse componente que foi instrumentalizado, assim como foi instrumentalizado o próprio Zelensky, lá, o presidente ucraniano, também para servir de fantoche dos interesses expansionistas da OTAN. Aí é aquela coisa que eu também defendi nos últimos vídeos. O Putin deu uma declaração contundente dizendo que não queria a guerra, mas que não aceitaria essa expansão e que não aceitaria a perda dessa área de influência. Ele retira tropas, sinaliza que não quer a guerra e a Ucrânia não produz um cessar-fogo na região do Donbass, estratégica de população pró-Rússia, fazendo com que então o Putin dissesse, bom, então eu não tenho alternativa a não ser negociar depois das cartas postas na mesa. Então é aquilo que eu falei no vídeo. Se você é menor, você tem que dar o primeiro soco primeiro e dar com muita força para evitar a reação. Então o Putin invade a Ucrânia.
Então o Putin invade a Ucrânia. Então, vejam, tratar como um conflito interimperialista não explica nada. Tratar como uma invasão do Putin a uma nação soberana também mistifica, porque esconde o golpe de Estado, esconde a desestabilização da região, esconde os interesses geopolíticos que estão tentando tirar, via golpe de Estado, uma zona de influência vital para o desenvolvimento do capitalismo russo. É uma ação justificável? Do ponto de vista ético, moral, não. Mas o que eu estou querendo defender é que a gente não pode fazer esse tipo de avaliação quando se trata de política, gente. Nós não podemos avaliar a partir de uma régua moral. Ah, o Putin é malvadão. Ah, o Putin é louco. Não. Existem grandes interesses político-econômicos de lado a lado. De um lado a OTAN, que é o braço estadunidense enquanto xerife do mundo. Do outro lado, o capitalismo russo, liderado pelo Putin. Existem interesses. E o interesse aí que está sendo, vamos dizer assim, posto numa situação reativa é o interesse russo. Então vejam, eu tenho classificado que a OTAN, como braço estadunidense, é a causadora do conflito. Tensionou a região a tal ponto, desde 2014, que fez com que o Putin tomasse essa atitude para poder fazer com que agora a negociação seja feita em outros termos.